Olá, meus irmãos, abram comigo a palavra do Senhor no Salmo 109. O título do Salmo é Ao Mestre de Canto, Salmo de Davi. Diz assim: ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam, eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Suscita contra ele o ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo que tem, lance em mão o usurário. Do fruto do seu trabalho, esbulhem-no os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre, como o cinto com que sempre se cinge. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina. Sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Tornei-me para eles objeto de opróbrio. Quando me veem, meneiam a cabeça. Socorre, Senhor, Deus meu. Salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de ignomínia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Louvá-lo-ei no meio da multidão. Porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam a alma. Meus irmãos, esse é um salmo de Davi, como o título indica, mas é um salmo que nós não temos uma referência histórica muito clara, onde nós podemos situá-lo, né? Não dá para a gente saber exatamente qual o momento da vida de Davi que esse salmo foi produzido, mas o que dá para a gente saber é que era uma situação onde ele estava sendo submetido a algumas injustiças, né? Lançaram sobre ele algumas acusações que não eram verdadeiras, estavam agindo cheios de maldade, cheios de intenções de prejudicá-lo. E esse salmo é um salmo que, um pouco mais à frente, lá no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 20, nós vemos a menção a parte desse salmo para se referir a Judas, né? Quando se diz assim, deixa-me achar especificamente aqui o versículo 8, seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. Quando a gente pega aqui o livro de Atos,
no capítulo 1, no versículo 20, salvo engano, deixa eu me confirmar aqui, é isso mesmo, diz aqui assim, se referindo a Judas, né? Porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e também tome outro o seu encargo. O que a gente pode aprender nesse salmo aqui? Que tipo de reflexão nós podemos fazer no dia de hoje para a nossa edificação? Tem duas questões muito importantes aqui. A primeira delas é que a gente percebe que o salmista ele apresenta algumas imprecações aqui, e isso às vezes nos assusta. Mas há um aprendizado aqui. Quando ele ora pedindo para que essas pessoas recebessem a paga pelo pecado delas, para que Deus agisse de forma poderosa, cobrando o pecado delas, isso às vezes pode parecer muito estranho. Mas o que a gente precisa entender é que quando Davi ora dessa forma, isso não se apresenta aqui como um pedido de vingança pessoal. Se apresenta aqui como um clamor, um pedido para que o Senhor, o juiz de toda a terra, manifestasse a justiça dele para a glória dele. É uma invocação para que a justiça do reino se manifeste. Obviamente que ele tem essa necessidade a partir de um contexto pessoal, mas o que o leva a clamar não é um pedido de vingança pessoal, mas é o desejo de ver a mão do Senhor se manifestando e o reino, a justiça do reino se fazendo conhecida no contexto histórico onde ele está inserido. Então essa é a primeira coisa que a gente aprende nesse salmo, que é possível, que ter orações assim registradas na Escritura isso é contraditório com os outros ensinamentos, onde nós somos ensinados a orar por aqueles que nos perseguem, a amar os nossos inimigos? Não, porque da mesma forma como nós temos que amá-los, nós também temos que amar a justiça divina, e isso às vezes é meio ambíguo para nós, justamente porque nós somos pecadores, nós temos dificuldade de conciliar essas coisas. Agora, uma outra questão muito importante que esse salmo nos ensina é a forma como a gente tem que encarar as acusações e as injustiças que são praticadas contra nós. Nós vemos aqui que Davi se sente extremamente injustiçado. Ele diz até que ele amou, e ele dizia, em paga do meu amor me hostilizam. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Então não é só uma questão dele estar sendo acusado injustamente, dele estar sendo perseguido injustamente. Ele está sendo acusado e perseguido injustamente por pessoas a quem ele fez o bem, que é o que dói mais ainda, que ele amou, que ele fez o bem a elas, mas agora elas o pagam com o mal. A paga que ele recebe é o ódio no lugar do amor que ele deu anteriormente. Mas o que ele faz? Ele não busca resolver isso com as próprias mãos. Ele busca o Senhor, ele ora. E é isso que eu quero que você reflita um pouco no dia de hoje. Como que você está tratando, ou como que você está enfrentando as situações onde você é injustiçado, onde você é caluniado, é difamado, é maltratado, principalmente por aqueles a quem você fez o bem, aqueles a quem você tem demonstrado bondade, tem se esforçado para ser um instrumento de bênção na vida deles, e agora eles te respondem assim, de forma injusta. Como que você tem lidado com isso? O que nós aprendemos com Davi nesse salmo é buscar o Senhor, é clamar ao Senhor. E ele encerra dizendo, porque ele se põe à direita do pobre para o livrar dos que lhe julgam a alma. Então deponha as armas, não busque pagar o mal com o mal. Continue pedindo ao Senhor graça para pagar o mal com o bem e entregue nas mãos do Senhor. Ele é quem cuidará dessas coisas. Em Romanos 12, Paulo nos ensina também a agir dessa forma. Ele diz que não temos que pagar o mal com o mal, mas temos que pagar o mal com o bem e entregar a situação nas mãos do Senhor. Porque o juízo, e lá o termo que aparece é vingança, pertence ao Senhor.
Então acalme o teu coração, busque ao Senhor, peça a Ele a graça para você conseguir se comportar da forma certa e para que também a maldade dos outros não tome conta do teu coração, te envenene e te encha de amargura. Que Deus te abençoe e te ajude a enfrentar as injustiças dessa vida e a continuar vivendo para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém.